O que define a nossa realidade? As fronteiras que vemos nos mapas? As histórias que lemos nos livros de história? As memórias que compartilhamos? Nós nos movemos pelo mundo com a certeza de que o chão sob nossos pés é sólido, de que os países ao nosso redor são fixos e imutáveis. Mas e se, por um breve momento, essa certeza se quebrasse? E se, em um dia perfeitamente normal, em um lugar movimentado e cheio de regras, alguém aparecesse, vindo de um lugar que simplesmente não existe? Esta é a história de um homem que, por um dia, pode ter deslizado através das rachaduras da realidade. Um homem que carregava um passaporte de uma nação desconhecida e que, tão misteriosamente quanto chegou, desapareceu sem deixar vestígios. Este é o caso do viajante de Taured. Bem-vindos à Zona de Silêncio. Nossa história começa em um dia quente de julho de 1954. O mundo ainda se recuperava das cicatrizes da Segunda Guerra, e o Japão era uma nação em plena reconstrução. O aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, era um portal para o mundo, um lugar de chegadas e partidas, de regras e procedimentos rígidos. Mas naquele dia, as regras estavam prestes a ser desafiadas. Do meio da multidão, um homem de negócios se destacou. Ele era alto, bem vestido, de aparência europeia e exalava um ar de confiança. Parecia apenas mais um viajante em um dia agitado. Ele entregou seu passaporte ao oficial da imigração com a calma de quem já fez aquilo dezenas de vezes. Foi então que a normalidade daquele dia começou a se desfazer. O oficial franziu a testa. O passaporte parecia genuíno. Tinha o selo correto, os carimbos de viagens anteriores a vários países, incluindo o Japão. Mas o país de origem era um que ele nunca tinha ouvido falar: Taured. O oficial, confuso, pediu a um colega para dar uma olhada. Ninguém na alfândega de Haneda jamais tinha visto um passaporte daquele país. Calmamente, o viajante foi levado para uma sala de interrogatório. Ele falava francês fluentemente, mas também se comunicava em japonês e várias outras línguas. Quando questionado sobre seu país, ele pareceu ofendido com a ignorância dos oficiais. Ele apontou para um mapa da Europa, para a área onde fica o Principado de Andorra, na fronteira entre a França e a Espanha. Aqui, ele disse, meu país, Taured, existe há mais de 1000 anos nesta exata localização. Para os oficiais japoneses, a história era absurda. Naquele local no mapa, existia Andorra, não Taured, mas o homem era inflexível. A frustração crescia de ambos os lados. Os detalhes que ele fornecia apenas aprofundavam o mistério. Ele afirmava estar no Japão a negócios, para uma visita à filial japonesa de uma grande empresa. Ele tinha um talão de cheques com o nome de um banco desconhecido, e uma carteira cheia de várias moedas europeias que, embora parecessem autênticas, eram de emissões nunca vistas. Os oficiais fizeram uma ligação para a empresa que ele dizia representar em Tóquio. A resposta do outro lado da linha foi um golpe para a investigação. A empresa existia, sim, mas eles afirmaram categoricamente que não tinham nenhuma filial no Japão e que nunca tinham ouvido falar daquele homem. O hotel onde ele alegava ter uma reserva também nunca tinha ouvido falar dele. Cada peça do quebra-cabeça que ele oferecia levava a um beco sem saída. Cada documento, cada afirmação, parecia vir de uma realidade paralela, uma versão ligeiramente diferente do nosso mundo. O homem estava visivelmente abalado e confuso, insistindo que seu país era real e que algo estava terrivelmente errado com o mapa deles, não com ele. Sem saber o que fazer com aquele visitante impossível, as autoridades tomaram uma decisão. Eles o colocaram em um quarto de hotel próximo ao aeroporto, sob estrita vigilância. 2 guardas foram postados do lado de fora da porta durante toda a noite. O quarto não tinha varanda e ficava a vários andares do chão. A única janela estava firmemente fechada. Era essencialmente uma cela segura. Seus documentos e pertences pessoais foram confiscados e guardados em um cofre no aeroporto. A manhã seguinte deveria trazer respostas. Talvez, com a cabeça fria,
o homem admitisse a farsa, ou alguma explicação lógica surgiria. Mas quando os guardas abriram a porta do quarto, ele havia sumido. O homem de Taured tinha desaparecido sem deixar vestígios. Não havia sinais de arrombamento na porta ou na janela. Era como se ele tivesse se evaporado no ar. O pânico se instalou entre as autoridades, mas o choque maior ainda estava por vir. Quando foram verificar o cofre no aeroporto, o passaporte, a carteira de motorista de Taured, o talão de cheques, todos os documentos que provavam sua existência, também haviam desaparecido. A única prova de que o homem impossível esteve ali foi a memória confusa e assustada dos oficiais que o interrogaram. A investigação foi encerrada. Não havia corpo, nem evidências, nem sequer a prova de que um crime havia sido cometido. O caso do homem de Taured foi arquivado e mergulhou no silêncio. Por décadas, essa história circulou em livros sobre o paranormal e fóruns na internet, tornando-se uma das lendas mais famosas sobre viagens no tempo e universos paralelos. A teoria mais popular é óbvia. O homem de Taured era um viajante interdimensional. Ele teria, acidentalmente, deslizado de uma realidade quase idêntica à nossa, onde a história tomou um rumo diferente e o país de Andorra era conhecido como Taured. Sua chegada teria sido uma anomalia, um erro na matriz, e sua partida uma correção do próprio universo, que o puxou de volta para seu lugar de origem, levando todas as evidências com ele. Mas, como sempre fazemos aqui na Zona de Silêncio, precisamos perguntar: onde estão as fontes? Onde estão os fatos? Ao pesquisar os registros históricos, nenhum jornal japonês de 1954 relata um incidente tão bizarro. Não há registros oficiais da imigração japonesa, nem relatórios policiais sobre um homem desaparecido de um hotel guardado. A história, como a conhecemos, parece não ter uma origem documentada na época em que supostamente aconteceu. Então, de onde ela veio? A primeira menção escrita que se assemelha a este caso aparece anos depois, no livro The Directory of Possibilities, de 1981. Muitos pesquisadores acreditam que a história, como a conhecemos, é uma lenda urbana, uma ficção que foi sendo embelezada e compartilhada ao longo do tempo, ganhando detalhes a cada nova narração. Alguns sugerem que pode ter sido inspirada por um caso real, mas muito menos fantástico. O de John Allen Cushar Zegros, um homem que foi preso em Tóquio em 1960 por usar um passaporte falso e inventado, de um país que ele chamou de Tuareg, em homenagem a um povo do Saara. Ele não desapareceu de um quarto de hotel, ele foi julgado e condenado. É possível que a história real de um falsificador tenha sido distorcida ao longo dos anos, misturada com o fascínio por mistérios e transformada na lenda do viajante de uma dimensão paralela. No final, o caso do homem de Taured nos deixa em uma encruzilhada fascinante. De um lado, temos a ausência total de provas concretas, apontando para uma história magnificamente construída, um conto moderno que explora nossos medos e esperanças sobre o desconhecido. Do outro, temos a sedutora possibilidade do EC. E se apenas por um momento, a porta entre os mundos se abriu no meio de um aeroporto lotado? A história de Taured sobrevive não por causa de suas evidências, mas porque ela toca em uma questão fundamental: quão frágil é a nossa percepção da realidade. É uma história que nos lembra que, por trás da fachada do mundo cotidiano e ordenado, podem existir possibilidades que nossa ciência e nossa lógica ainda não conseguem compreender. Se o homem de Taured foi um mentiroso, um farsante ou um verdadeiro viajante perdido, talvez nunca saibamos. Mas sua lenda permanece, como um eco de um país que nunca existiu, nos assombrando com uma pergunta silenciosa: estamos sozinhos neste universo, ou apenas em nossa própria versão dele? A resposta permanece na Zona de Silêncio.